Olá, eu sou Juliano Correia e cá estamos para mais uma conversa sobre psicanálise. E hoje a gente vai falar sobre interpretação, que é um tema muito importante e ele é muito interessante também. Particularmente, eu me interesso muito por esse tema. A interpretação está no centro, é um símbolo da psicanálise. Desde o início da psicanálise, se a gente pegar a interpretação de sonhos do Freud em 1900, que o Freud considerava como o livro fundador da psicanálise, né, ele teve coisas bem importantes antes, mas ele fazia essa marca da fundação da psicanálise na interpretação de sonhos, como o próprio nome já diz. A interpretação tem um papel central ali. Freud dizia que a interpretação é o que leva do conteúdo manifesto do sonho, aquilo que a pessoa conta, o que sonhou, até o conteúdo latente, que seria o conteúdo inconsciente dos sonhos, os desejos e tal, que é aonde se quer chegar e se chega até isso via interpretação. A importância da interpretação, ela sempre se manteve na obra toda do Freud e até hoje ela também se mantém, mas nem por isso deixa de ser um assunto complexo, interessante, que tem várias coisas para a gente debater. Então, hoje, basicamente, são dois pontos assim que eu quero explorar. O primeiro é que a gente fala muito de interpretação, mas será que a gente sabe sempre exatamente o que é interpretação? A que se refere esse conceito? E o segundo ponto é que, com o passar do tempo, muitas modificações, muitas coisas foram acontecendo e eu me questiono se muita coisa que a gente chama de interpretação pode ser chamada de interpretação ou deveria ser chamada de interpretação, assim como as coisas que foram sendo acrescentadas, que são muito interessantes, mudanças, enfim, que foram acontecendo. Então, para isso, a gente vai, no primeiro momento, ver questões do Freud, como que ele elaborou esse conceito de interpretação, e no segundo momento, a gente vai se basear principalmente no Winnicott, basicamente em Winnicott, somente, praticamente em Winnicott, e num texto que o Winnicott tem sobre esse tema. E claro, no meio de tudo isso eu vou fazendo, né, os meus comentários e tal, mais pro fim eu acho, mas de qualquer forma, esse é o plano de hoje. Então vamos lá. Então, desde o início, como eu falei, em interpretação de sonhos, o Freud vai fazer, é um procedimento que ele se utiliza várias vezes quando ele quer definir um conceito, de definir o que não é. Então, em vários momentos ele vai falar sobre o que a interpretação não é. Na própria interpretação de sonhos, ele dá um destaque para aquilo que, enfim, até hoje é super comum, mas desde a antiguidade era muito comum, e ele quer combater isso, que é a questão do símbolo no sentido de pré-interpretações. Tu entende? Daquelas coisas prontas. Eu acho que o mais básico que tem é aquele negócio do jogo do bicho, sabe? Que tu sonha com tal coisa é tal bicho, e aí tu joga no jogo do bicho e as pessoas ganham, não ganham, não sei. Eu vivi 6 anos no Rio, nunca joguei no jogo do bicho, mas assim... E também não acredito que se eu sonhar com alguma coisa vai fazer com que eu ganhe. Mas esse tipo de interpretação. Então o Freud, ele deixa bem claro que não se trata disso, que não funciona dessa forma na psicanálise. Em 1910 ele tem um outro texto bem importante também, que eu acho muito importante, a Psicanálise Selvagem. Então ali ele também fala maneiras de não se fazer a interpretação. Ele dá um exemplo ali de um médico que interpretou, nem dá para ser chamado de interpretação justamente, né? Uma recomendação que ele fez para uma paciente que, enfim, que ela deveria ter relações sexuais para resolver o problema dela, que ela estava com falta de sexo ou coisa do tipo. Tem um outro texto dele de 1911, O Manejo da Interpretação dos Sonhos na Psicanálise,
em que ele fala também uma coisa muito interessante de que a interpretação ela não funciona por si mesma, ela não é tipo assim uma arte da interpretação. Ele não fala isso, eu que estou falando, tá? Que eu tenho um problema com essas expressões, mas ele diz que existe toda uma técnica para se fazer a interpretação. E assim, eu tô dando alguns exemplos de momentos que ele faz esses alertas. E por que ele faz esses alertas? Ele tem os seus motivos, tá? Bom, em primeiro lugar porque estava no início, as pessoas estavam, né? Ele mesmo estava desenvolvendo a psicanálise, então estava todo mundo aprendendo como fazer. E era um momento, principalmente nesses textos que eu falei aí, 1910, 11, logo teriam as primeiras grandes dissidências da psicanálise, o Jung, o Adler. Então tinha muita gente se utilizando da psicanálise, dizendo que era psicanalista, dizendo que fazia psicanálise, como hoje tem um monte também, né? E que não eram, na verdade. Então o Freud, ele fazia esses alertas para proteger a psicanálise. Mas ele também tinha um objetivo de tentar impedir isso que eu chamei de interpretação pela arte, de um tipo de furor interpretativo, de se querer interpretar tudo. Porque a gente pode pensar numa coisa importante que é a seguinte: tudo é interpretável. Qualquer coisa a gente pode interpretar, absolutamente qualquer coisa que se diga ou que se faça, a gente pode interpretar, mas nem tudo é interpretável, ou melhor dizendo, nem tudo deve ser interpretado. E aí entra a questão que o Freud estava ressaltando das regras técnicas que a gente tem. Porque assim, a interpretação, para ter valor ou para poder ser usada, para quem importa, que é pelo paciente, ela tem que ser feita, aí já entra uma questão temporal, tá? Que ela vai nos acompanhar na conversa inteira aqui hoje. Ela tem que ser feita num momento em que a pessoa possa usar. Se ela é feita num momento que a pessoa não pode usar, ela não tem valor nenhum. Na verdade, tem autores que inclusive questionam se esse tipo de interpretação poderia ser chamado de interpretação, porque conceitualmente nem seria uma interpretação. E ele faz esses alertas porque na época já estava acontecendo e continuou acontecendo depois. E na boa, eu acho que acontece até hoje, que começou a ter, com o passar do tempo, cada um com a sua teoria, freudianos, lacanianos, kleinianos, de ter uma onda, de uma massa interpretativa. Eu digo cada um com a sua teoria porque cada um se baseava, né, nos preceitos principais das suas teorias e começava num trabalho interpretativo que passava um pouco, ou às vezes passava muito, dessas regras interpretativas, ou dessas regras para usar a interpretação que o próprio Freud colocou. Então, eu lembro uma vez que na minha formação tive um seminário com um psicanalista kleiniano. Ele foi uma vez só para falar sobre determinado assunto. E aí, quando ele se apresentou, ele contou uma piada de kleinianos que tinha, né? Porque esses grupinhos, cada um tem suas próprias autopiadas, assim, né? Pra fazer piada consigo mesmo. E porque a Melanie Klein, ela falava muito, né? Os textos da Melanie Klein, fazendo só um pequeno parêntese, eles são muito agressivos, né? Eu acho, sempre achei, no sentido assim, a maneira dela escrever é uma maneira muito agressiva. Não estou dizendo que sejam mal escritos, só estou falando que eu sempre achei muito agressivo. Uma vez eu ouvi alguém falando que eles eram agressivos porque, enfim, Melanie Klein escrevia em Londres ouvindo bomba caindo em Londres na Segunda Guerra e tal, então que isso teria influenciado nessa linguagem toda bélica dela e tal. Enfim, não importa, mas nessa linguagem agressiva dela, a Melanie Klein, ela colocava a questão da interpretação como a interpretação do aqui agora comigo na transferência. E aí, isso é só um exemplo de como as pessoas levam isso para um lado errado, para um exagero, né? A gente poderia dizer, não entenderam bem e tal. Eu não sei se, se é o caso de não entender, talvez até tenham entendido. Eu tenho uma tendência maior a pensar
que é algo mais relacionado com aquilo que o Lacan chamou de sujeito suposto saber, esse lugar da sabedoria. Então eu vou te oferecer a minha interpretação, que é o conhecimento, que é o meu poder. Eu acho que tem uma relação de poder muito forte aí. E muitos analistas acabam até hoje, se perdendo nisso. E esse analista kleiniano que eu estava falando, a piada que ele contou, desse exagero que analistas kleinianos faziam nessa interpretação do aqui e agora comigo, a piada era de um paciente, de um analista desses, que ia se atrasar para a sessão, e daí resolveu ligar para o seu analista para dizer que ia se atrasar, e falou assim: eu tô com um problema aqui e tal, eu vou me atrasar uns 15 minutos, mas se tu quiser tu já pode ir começando. Tu entende? O sentido da piada é assim, que era uma coisa tão maciça de interpretação aqui agora comigo, tão direcionada para a pessoa do analista, que lá pelas tantas, assim, paciente tá ali ou não tá, acabava não fazendo diferença nessa volúpia interpretativa. Tem muitos autores que eles fazem uso do termo alemão que o Freud se utilizava para a interpretação, para definir a interpretação psicanalítica, talvez até um pouco para fugir desses problemas aí que eu falei, que é o Deutung, que é um termo alemão, que é o que o Freud usava para a interpretação. O título da interpretação de sonhos é Traumdeutung. Traum é sonho, Deutung, interpretação. Interpretação do sonho. Título do livro. E eles fazem uso do termo alemão para diferenciar do nosso português, por exemplo. Os franceses fazem isso, tá? Só que o interpretação em francês vai no mesmo nível do interpretação em português. É que teria um sentido diferente. Então, o português, interpretação, ele teria esse sentido de tradução, de dar um sentido pronto, enquanto a Deutung freudiana teria um sentido mais de explicação, de esclarecimento. E aí nessa linha, a ideia é que a Deutung freudiana, ou seja, a interpretação psicanalítica, ela não seria o final do processo. Não seria tu dar o sentido, que seria o final do processo, que seria uma tradução. Não, ela seria o meio do processo. Então, olha só que maluco, mas olha só que bacana também, que interessante. Ao invés de instituir um sentido, aquilo que está sendo falado, a Deutung, ela vai destituir o sentido do que está sendo dito, para colocar ambos, analista e paciente, numa zona do desconhecido. Sabe? Aí que entra aquela questão que é tão importante no tratamento, que é a da surpresa, que é tipo assim, opa, olha só, surgiu alguma coisa aqui que a gente não sabe o que é, então nós vamos atrás disso. Eu falei do sonho, mas a interpretação ela funciona para o sonho, para o sintoma, para o ato falho, para a transferência, para todas as manifestações do inconsciente. Então, a interpretação psicanalítica, o conceito de interpretação na psicanálise, ele seria esse meio do processo, que destitui esse sentido para uma busca de um outro sentido, de um novo sentido, não o final do processo. Eu gosto muito dessa ideia, eu sempre entendi a interpretação dessa forma, continuo até hoje entendendo dessa forma. Agora, eu não vejo muito sentido em ficar evocando o termo alemão do Freud para tentar fazer essas diferenciações. Bom, assim, antes de qualquer coisa, eu já falei isso em outras conversas aqui, eu não sou um germanista, tá? Eu nem falo alemão, então assim, sou especialista na língua alemã para ficar dizendo o que é, o que não é. Agora, eu sou muito interessado nisso, eu estudo muito germanistas, pessoas que de fato conhecem a língua alemã e tudo mais. Então, assim, eu não sei até que ponto o Deutung tem tanto essa diferença. Num básico, assim, se tu for pegar a tradução de Deutung, é a interpretação. A própria interpretação, antes de gravar isso aqui, eu fui lá no dicionário até, dicionário português, né? Interpretação. Então tem esses sentidos de tradução, de dar o sentido e tal, né? O sentido é algo que foi dito, mas também tem uma significação de explicação, entende? Eu acho muito frágil essa diferenciação, acho frágil pautar ela no termo alemão, acho que essa não é uma das situações, tem outras situações que eu acho que sim. Acho que é errado a gente pensar a interpretação
psicanalítica nessa ideia de fornecer o sentido pronto. Eu tenho particularmente um problema com isso. Tu deve ter feito também, né? Eu me lembro das minhas provas no colégio de português, que sempre tinha a parte de interpretação de texto, né? Aí colocava um trecho lá, sei lá, do Machado de Assis, do Manuel Bandeira, e aí vinha a pergunta, o que o autor quis dizer nesse trecho? Nossa, eu ficava puto com essas perguntas, naquela época já, sabe? Tipo assim, como que eu vou saber o que ele quis dizer? E é uma coisa tipo assim, às vezes nem ele mesmo sabia o que ele estava querendo dizer. Claro, quando eu digo isso, aí eu já estou inserindo um conceito de inconsciente na história. Mas é que eu tenho a ideia, e eu acho que ela é uma ideia justa, e eu imagino que ela seja compartilhada, não por todo mundo, é claro, mas por muitas pessoas, de que quando a gente trabalha, se a gente trabalha interpretação nesse sentido, a gente empobrece todo um processo com esse fechamento. Vou dizer o que significa. A gente está naquilo que o Freud falou lá na interpretação de sonhos, que eu disse há pouco, desse uso do símbolo, sabe? Sonhou com tal coisa, então isso significa isso não sei o quê. Não funciona por aí. Eu acho isso uma coisa muito chata, muito pobre, sabe? E essa necessidade de ter que encontrar o sentido das coisas e tal. Enfim, eu vou falar mais disso depois. Agora, voltando ao Deutung, a Deutung, né? Que é o mais correto, eu acho. Eu acho frágil usar isso aí para fazer essa diferenciação. Só que além disso, isso é uma coisa importante, o Freud, tá, na obra dele, tá cheio de exemplos em que ele fala da interpretação como tradução. Que nós, analistas, vamos oferecer a nossa tradução para o paciente, tradução do que ele está falando. Então, assim, e tem relatos das pessoas que se trataram com Freud que dizem que ele fazia dessa forma, de dar o sentido àquilo que a pessoa estava falando. Vamos pensar no sonho, né, que não sei, grande estrela, de dar o sentido do sonho. Então, assim, eu acho que não é 100% correto, ainda que eu não concorde com isso, afastar completamente o conceito de interpretação dessa noção de tradução, porque o Freud fazia assim. Agora, é claro, não é só assim, porque a obra toda do Freud, o próprio Freud era uma pessoa muito complexa, né? A obra dele é muito complexa, então é muito difícil a gente encontrar, até tem, né? Mas são poucos pontos da obra dele, eu acho, que a gente pode resumir em uma definição muito simples e é isso, ponto final. Geralmente a coisa tem mais desenrolares e a interpretação ela é assim também. Então eu acho que esses autores que trabalharam toda essa questão da Deutung como meio do processo e tal, essa coisa toda, não é uma criação deles assim de lugar nenhum. Vem do Freud, sim. Tem ali. Eu só estou falando que a coisa não é definitiva. Por isso que eu tenho receios, assim, com essa utilização da Deutung para diferenciar do termo interpretação em português ou em francês. Essa é uma ideia francesa, porque os franceses têm muito essa ideia de coisas muito definidas, de conceitualmente muito redondas, que tinha no Freud, quando na boa não tem, tá? Isso aí um dia ainda vou falar mais especificamente sobre isso. Agora, então é claro que o Freud foi evoluindo nessa noção, como em todas as outras, de interpretação. Ainda que a gente tenha na obra dele um certo gap, assim, sem textos clínicos, né? Ele vai ali até antes de 1920 e depois só volta a escrever no final da obra dele, final da vida dele. Um desses textos, que é muito importante, que é o Construções em Análise, de 1937, que justamente o Freud fala sobre essa outra possibilidade, digamos assim, que é a construção. O Freud vai dizer que existem momentos, enfim, em que a interpretação ela não dá conta, porque o paciente não consegue rememorar, ele não consegue ter a lembrança. Então vai acontecer uma construção conjunta, construção do passado, do que aconteceu para a pessoa estar do jeito que tá. Tem muitos autores, assim, eles colocam, e eu acho justo, tá? Não tem nenhum problema com isso, como coisas separadas. Então a gente teria
dois instrumentos, a interpretação e a construção. Mas eu já vi também autores utilizando como um tipo de extensão uma da outra, com a construção sendo um tipo de interpretação. Eu tenho uma tendência maior, ainda que não seja realmente o assunto das minhas maiores preocupações, e ir mais para esse segundo lado, essa segunda posição. Até porque o Freud apresenta a construção ali em 1937, mas os próprios exemplos que ele dá, mas se tu for olhar, ele fazia a construção desde o início, sempre, né? O grande exemplo de construção que tem é o caso do Homem dos Lobos, que é uma construção, nossa, meu Deus do céu, que ele reconstrói a cena primária lá do Homem dos Lobos, vendo os pais transando com a idade, faz cálculo matemático até para ver quantos anos ele tinha quando ele viu que posição que os pais estavam transando, uma coisa assim, nossa, impressionante. Então assim, ele já usava, né? Então eu tenho uma tendência a não diferenciar como coisas separadas, mas mais como uma extensão, sei lá, do processo interpretativo à construção. Mas isso não é o que mais importa, principalmente agora aqui com o que eu quero falar, porque assim, ó, podem ter e tem todas essas nuances, essas complexidades na definição do Freud de interpretação. O Freud tem mudanças ao longo da obra dele, mas assim, ó, apesar de todas as mudanças que a gente poderia falar, o que me interessa, e é por isso que eu quis ter essa conversa aqui hoje, é que tem uma coisa que não se modifica. Desde o início da obra do Freud até o fim da obra do Freud e até hoje, em todas as psicanálises que tu quiser pensar, o que não se modifica é a relação causa e efeito. Isso daí se mantém, ou seja, tu tem um problema, seja lá qual for o problema, tu como paciente, o que a interpretação quer fazer? O que o analista, de forma geral, ele quer fazer? Ele quer encontrar qual é a causa desse teu problema, que está no teu inconsciente, no teu passado, aquela história toda, mas tem uma causa. Então, a interpretação, como eu falei no início, em relação ao sonho, que pega do conteúdo manifesto para o conteúdo latente, a interpretação quer chegar nessa causa, para descobrir a causa do teu sofrimento, seja lá qual for. E aí, enfim, não sei, magicamente esse sofrimento vai ser resolvido. Tô fazendo piadinha assim porque eu vou voltar a falar sobre isso no final. Então assim, eu falo, né, muitas vezes, como acho que eu tô falando agora, com desdém desse procedimento de encontrar o sentido oculto dos sonhos, ou seja lá do que for. Mas assim, não é que eu não acredite nisso, acho isso errado, não, pelo amor de Deus, não é nada disso. É só porque assim, o meu tema de estudo é o acaso. Então, acaso é aquilo que não tem causa. Então, eu não acredito que tudo tenha uma causa. Logo, eu não posso achar que essa ideia de interpretação para encontrar os motivos seja universal. Porque eu acho que tem muita coisa que não tem motivo, que não tem as causas. E aí, como é que fica a interpretação? Então é por isso que esse assunto me interessa. E aí, é claro, o que eu fiz? O que eu fiz, eu tô falando na vida inteira. Eu fui buscando alternativas, como que funciona, ou como que poderia funcionar. E assim, para ser sincero, faz alguns anos que eu fiquei, a gente poderia dizer, um pouco mais tranquilo de ter encontrado mais caminhos do que eu encontrei a vida inteira, né? Não encontrei, enfim, por minha culpa mesmo, né? Para que os caminhos não existissem, eu que estava procurando nos lugares errados. Então, agora vamos para a segunda parte que eu falei ali no início, de ver como que o conceito de interpretação evoluiu, de certa forma, né? Com o passar dos anos, com outros autores. Os outros autores que eu estou falando é o Winnicott, e como que se mantém ou se pode se manter esse conceito de interpretação. Eu já falei outras vezes aqui daquela diferenciação de abordagens na psicanálise que Thomas Ogden, um psicanalista americano, faz entre psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica, que seria uma diferença mais ou menos assim:
A psicanálise epistemológica, que seria aquela mais clássica lá de Freud, Melanie Klein, ela tem o seu foco no saber, no entender, descobrir as coisas e tal. Já a psicanálise ontológica, que teria os seus autores principais, Bion e Winnicott, ela estaria mais focada no ser e no vir a ser. O próprio Ogden, ele dá um exemplo do sonho que a gente tem falado aqui desde o início, em que numa psicanálise epistemológica o foco está no que a gente vinha falando em descobrir o sentido oculto, o significado oculto por trás do sonho. Já numa abordagem ontológica, o foco está na vivência do sonho, não em saber desses significados, desejos e tal, escondido. E o meu foco aqui, como em todas as vezes, basicamente, que eu converso sobre isso, é em Winnicott. Então, eu vou começar lendo um trecho de um artigo do Winnicott, um artigo chamado O Uso de um Objeto e a Relação por Meio de Identificações, que é de 1969, está no livro Brincar e a Realidade. Ele é um trecho famoso, assim, tô dizendo famoso porque, nossa, é muito comum tu ler um artigo sobre o Winnicott, livros sobre o Winnicott e vai ter essa citação. Então, se tu é interessado em Winnicott, há uma grande chance de tu já ter lido esse trecho. Eu vou ler aqui que ele fala sobre a interpretação. Então ele diz assim: foi somente nos últimos anos que me tornei capaz de esperar pela evolução natural da transferência oriunda da confiança crescente do paciente na técnica e no setting, evitando interromper esse processo natural ao fazer interpretações. Aí já tem uma primeira coisa bem interessante. Ele coloca a interpretação como uma interrupção. Eu já vou falar uma coisa agora que eu vou repetir várias vezes, eu imagino, depois. A ideia clínica do Winnicott, ela é um paralelo da teoria dele. O Winnicott, ele é um analista, um teórico clínico. O Winnicott não faz metapsicologia. Então, é meio óbvio, todos os autores, né, na verdade, a clínica faz o paralelo com a teoria. Mas o que eu quero dizer é que, olha só, interromper o processo natural ao fazer a interpretação. A confiança na técnica e no setting e a interpretação vai interromper esse processo natural. Isso tem a ver com a teoria do Winnicott do crescimento, do amadurecimento emocional. Então, o Winnicott, ele tem uma ideia básica que é assim, ó: dado um ambiente confiável, acolhedor, a pessoa teria em si, se ela não tiver nenhum problema, não sei, físico, neurológico, coisa do tipo, ela tem em si o potencial para um desenvolver saudável. Claro, né, que a maioria das vezes o ambiente ele não é todo perfeitinho, então sempre alguma coisa acontece. Mas ele tem essa ideia de tipo assim, que a gente teria esse impulso inato para o desenvolvimento da saúde. Então, desvios aconteceriam, assim, estou pensando em desvios não muito grandes, então um papel analítico seria, tipo assim, colocar de volta nos trilhos, e aí a pessoa teria como seguir. Então aqui quando ele diz da interpretação como interrompendo esse processo, tem a ver com essa teoria dele. E aí ele segue: devo destacar que estou me referindo ao ato de interpretar, e não às interpretações em si. Fico estarrecido quando penso em quantas vezes impedi ou adiei mudanças profundas em pacientes de determinada categoria de classificação devido à minha necessidade pessoal de interpretar. Interessante isso, né? Quando somos capazes de esperar, aí entra a questão do tempo, quando somos capazes de esperar, o paciente chega à compreensão criativamente e com grande alegria. E sinto mais prazer com isso do que sentia antes por achar que estava sendo esperto. Creio que a principal razão para a minha interpretação é permitir que o paciente saiba dos limites da minha compreensão. O princípio é o de que apenas o paciente é quem tem as respostas. Podemos ou não dar espaço para que ele se dê conta de tudo o que sabe ou que tome consciência disso com aceitação. Então aqui tem ideias já muito interessantes, essa que eu falei tanto da interpretação, interromper o processo, mas também dessa ideia de interpretar para mostrar os limites da compreensão que o analista tem. Ou seja, a gente está muito distante aqui
dessa ideia de interpretar para dar um sentido a algo. É mais para mostrar do que eu não estou sabendo, porque como ele destaca aqui, quem sabe é o paciente e é ele que vai poder, enfim, fazer o uso disso, descobrindo as suas questões, ou seja lá o que for, e a gente vai funcionar, na verdade é como um objeto transicional, vou falar disso logo mais, a gente funciona como uma ponte, a gente pode ajudar ele a chegar a esse momento. Esse trecho aqui eu acho muito significativo e ele tem muito a ver com um outro texto do Winnicott, que daí esse aí quero falar de uma forma um pouquinho mais detalhada, que é um texto sobre interpretação, que é a interpretação em psicanálise. É um texto de 1968, ele está no Explorações Psicanalíticas. Então, nesse texto, eu vou falar, tá? Não vou ir nada de parágrafo por parágrafo, vou falar algumas questões principais que estão nesse artigo do Winnicott e ler alguns trechos também bem importantes, mas ele começa falando da questão de que a maioria dos analistas prefere a interpretação do que foi verbalizado, mas que muitos analistas também interpretam o silêncio ou comportamentos. Isso aí é interessante porque, assim, hoje eu acho que é uma coisa comum, assim, a gente interpretar silêncios, comportamentos, né, o não verbal. Esse artigo aqui é de 1968, então talvez isso não fosse tão comum ainda, porque no conceito de interpretação que o Freud estabelece, tem aquelas coisas que eu já falei, mas tem também a questão da comunicação verbal da interpretação, e uma comunicação verbal que é feita por algo que foi verbalizado pelo paciente. Então, tem esse núcleo verbal muito forte, de modo que uma interpretação de um silêncio, de um comportamento, de um gesto, de mais do que isso às vezes, né? Eu nem sei dizer a palavra, assim, mas é algo imperceptível, assim, que surge e que também pode ser interpretado. O Winnicott ele dá um destaque para isso. Ele também fala de uma atitude moralista que pode ter na interpretação, falando no sentido de que isso não deve acontecer. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que ele fala do tom de voz do analista na interpretação. Eu já falei alguma outra vez aqui, não lembro aonde, e eu não lembro aonde que eu falei aqui e eu não lembro onde que eu li também. Isso é eu já procurei nos autores que eu acho que podem ter escrito isso, mas que é uma ideia assim de que muitas vezes a gente fala alguma coisa ou interpreta, né? Vamos continuar falando do que seria interpretar. E o conteúdo, ele não importa, porque muitas vezes a pessoa que a gente está atendendo, a pessoa que está em tratamento com a gente, a necessidade dela é ouvir a nossa voz. E aí o que mais importa é o tom da voz, é o jeito que se fala, muito mais do que o que se fala. Acho que isso entra em acordo com essa diferenciação dessas abordagens epistemológica e ontológica, ou seja, eu não estou fazendo uma intervenção para tentar descobrir a causa de alguma coisa ou nem nada, eu estou mais interessado numa vivência que está acontecendo. E se a gente pensar na teoria do Winnicott, essa questão do tom de voz, ela tem tudo a ver com a relação da mãe. Se a gente pegar a relação da mãe com o seu bebê, um bebê não verbal, ele não sabe falar ainda, o que mais importa é, enfim, todo, né, um holding, um handling, um cuidado e tal, mas se a gente pensar nessa questão da verbalização da mãe, importa muito mais o tom da voz num sentido do que vem de carinho, de cuidado, de amor na voz, do que exatamente que palavras ela está falando. E nesse artigo o Winnicott também alerta, como Freud fez, do risco de fazer interpretações usando as suas próprias ideias, o analista, né, as suas próprias concepções. Então ele até dá um exemplo de um sonho que um paciente teve, daí o analista diz, esses dois objetos aí que tu viu no sonho são os seios da tua mãe e tal. Que eu não sei, eu acho esse tipo de interpretação, nossa, grosseria, sem fim.
Mas ele alerta para isso, dos riscos disso ser feito, porque o analista estaria colocando as suas próprias ideias pré-concebidas e tal, esse tipo de coisa que a gente já falou. E aí ele tem um momento em que ele fala de qual é o objetivo da interpretação. Então ele vai dizer que o objetivo da interpretação deve incluir um sentimento do analista de que uma comunicação foi feita e que precisa de conhecimento, de que precisa tomar conhecimento dessa interpretação. E aí ele vai falar uma coisa que eu acho que é assim central para essa nossa conversa aqui, que ele diz que na forma mais simples o analista devolve para o paciente o que o paciente comunicou e que parece uma coisa boba. E ele mesmo coloca nesse artigo. Ele diz assim que facilmente o analista poderia pensar que isso é uma coisa fútil de se fazer, né? Afinal, se a pessoa falou uma coisa para ti, para que tu vai repetir para ela? Ou, melhor, não é repetir o que a pessoa falou. Eu acho uma coisa muito interessante, não sei por onde que tu circula, mas é que esse devolver para a pessoa que o Winnicott está falando aqui, ele é diferente, por exemplo, de um devolver que o Rogers fazia, tá? Do humanismo, da abordagem centrada na pessoa. Mas ele está falando assim, de devolver para a pessoa, para o paciente, aquilo que foi comunicado, né? E aí ele comenta, né, que a gente pode achar que isso é uma coisa fútil, que não tem sentido nenhum, se a pessoa já falou, para que eu vou devolver para ela? E aí ele diz que pode achar isso fútil, a não ser que isso tenha o objetivo, olha só que bacana, de deixar o paciente saber que o que foi dito foi ouvido e que o analista está tentando entender isso corretamente. Tem a ver com aquele trecho anterior que eu li, de que a interpretação serve para mostrar os limites do conhecimento. Vai no mesmo caminho isso aqui. Esse texto foi escrito um ano antes, mas ele está falando isso. A interpretação, ela vai servir para que a pessoa saiba que ela foi escutada e que tu analista, está empenhado em tentar entender o que ela disse. E ele segue dizendo assim que numa interpretação dessa que tu devolve, dá ao paciente a oportunidade de corrigir algum mal entendido, que é o que ele falou naquela outra citação também, de que só o paciente sabe. Então a gente interpreta para mostrar o nosso grau de desconhecimento, mas ao mesmo tempo dizer que a gente está ouvindo, que a gente está interessado e dando a oportunidade para aquilo ser corrigido pelo paciente, né? Afinal, se trata dele, não se trata da gente. E aí ele faz ainda um comentário mais interessante ainda, que ele diz que tem muitos analistas que não gostam disso, né? Dessas correções que o paciente pode fazer, porque acham que tudo que eles falam, eles assumem uma posição que o que eles falam é inatacável, ou seja, está sempre certo. E que aí, se o paciente te corrige, tu interpreta isso como resistência ao invés de pensar que, enfim, que a comunicação teve algum problema, ou que foi inadequada e tal. Isso é interessantíssimo, ele não cita isso aqui no artigo dele, mas no texto do Freud, esse que eu falei, Construções em Análise, de 1937, o Freud mesmo faz um alerta sobre isso. Ele usa até uma piada que ele escreve em inglês, a piada, ele fala se eu não me engano, de uma pessoa que faz uma crítica da psicanálise, que é uma crítica que se tem da psicanálise, Karl Popper tem esse tipo de crítica sobre a interpretação, que seria aquela coisa assim, que a interpretação psicanalítica ela funcionaria no sentido de cara eu ganho, coroa tu perde. Entende o que isso quer dizer? Ou seja, eu sou analista, eu faço uma interpretação para ti, ofereço uma interpretação. E aí tu diz, é bem isso mesmo. Então eu tô certo, fiz a interpretação correta. Se eu faço a interpretação e tu diz, não, isso é uma besteira, isso aí não tem nada a ver, aí eu digo que isso é resistência. Então eu tô certo também. Tu entende? É uma marra terrível e muito possível que a nossa teoria permite de fazer com que o analista sempre esteja certo. O que coloca o analista como dono da verdade. O que coloca o analista como, sim, daquilo que a gente falou antes, oferecendo um sentido já pronto. Que o Winnicott está falando bem contra isso e outros autores, como a gente falou ali na primeira parte, também falam contra. O Freud coloca essa piada para dizer, não é assim que funciona. A gente não sabe se uma interpretação está certa pelo sim ou não do paciente. Inclusive ele vai dizer, muitas vezes a gente faz uma interpretação
e a pessoa diz, ah, nossa, é isso mesmo, que loucura e tal, e ela não está correta. Como que a gente vai ver? A gente vai ver com o decorrer, às vezes na mesma sessão até, né? Mas às vezes nas sessões seguintes, enfim, às vezes depois de muito tempo, assim, acontece uma coisa e tu fica assim, pô, aquilo ali que eu falei foi uma besteira do caralho, né? A pessoa concordou, mas aquilo não estava correto. Então, o Winnicott aqui, ele está fazendo esse alerta. E o que é importante, que vai ficar conosco aqui até o fim, é essa ideia dele, que olha só que interessante, da interpretação ser um devolver o que a pessoa falou. Mas tu vê que tem uma técnica aqui. Não é um devolver de forma compreensiva só, eu até acho que é também, mas é um devolver para mostrar, e aí entra a parte compreensiva, o quanto tu tá envolvido, engajado e querendo entender, e o quanto tu é falho também. O que, se a gente acompanhar essa linha de pensamento, eu acho que remete esse fato do quanto falho nós somos ou podemos ser, de, como é que eu poderia dizer, engrandecer a pessoa, o paciente, no sentido das possibilidades dele ou dela, daquilo da outra citação que eu li, de que é só o paciente que sabe. Aí ele vai falar nesse artigo também sobre aquilo que a gente já comentou antes, do tempo certo, da interpretação. No caso do Winnicott, ele vai levar para um lado de que a interpretação ela tem que ser feita para pessoa completa, digamos assim, do paciente, porque tem momentos de dissociação e a interpretação ela teria que atingir a pessoa completa. Então, para isso tu teria que saber o tempo. Tem a ver também com o que eu falei antes, seguindo exatamente a teoria dele. E aí, principalmente em casos mais regressivos, da gente saber esse tempo. Enfim, eu às vezes dou alguns exemplos aqui, mas eu cuido muito, é muito chato aqui, né? Público, assim, ficar dando exemplo de atendimentos é uma coisa que não rola. Eu tô lembrando de algumas situações, tô lembrando de uma específica agora, mas principalmente em pacientes mais regressivos, o tempo da nossa intervenção, da nossa interpretação, ele é fundamental, porque a reação pode ser muito forte. Eu estou falando até de reação de abandono de tratamento. Já aconteceu comigo, essa situação que eu estou pensando não rolou um abandono, mas assim, ficou na pontinha. E foi mais ou menos como isso que o Winnicott fala, dessa necessidade pessoal de interpretar. No meu caso, nessa situação que eu estou pensando, não foi tanto assim o do ser esperto, foi mais de não conseguir conter. Sabe quando tem alguma coisa que surge e tu fala, porra, olha só isso aqui, que importante, que interessante, eu sei lá o que, mas não é o momento. Tu tem, como o Winnicott falou, que a gente acabou de ler, tem que esperar, tu tem que esperar o momento. E aí, enfim, e a gente pode justificar, eu ia dizer agora, não, mas eu era muito novo e tal. Pode ser, mas a gente pode estar muito velho, isso pode acontecer também, eu acho. Mas não consegui esperar e tipo assim, nossa, foi uma sacada tão boa, eu tenho que falar isso, eu não posso esperar. E aí isso tá fora de tempo. E aí, nesses casos mais regressivos, de pacientes mais regressivos, não é nem aquela coisa de não causar efeito e tal. É pior que isso, porque pode causar um efeito contrário, pode causar um efeito ruim, como um abandono de tratamento, né, que eu falei, ou mesmo que não tenha um abandono, bom, enfim, pode ser um evento que vai atrasar as coisas, colocar empecilhos que seriam desnecessários se eu no caso aqui que eu estou dizendo, o exemplo, não tivesse tido essa necessidade pessoal de interpretar, como o Winnicott falou. E aí o Winnicott, ele coloca nesse texto mais dois exemplos, tá? Que eu gostaria de compartilhar aqui, porque eu acho eles muito bons. O primeiro deles, ele fala de um paciente que ficava a maior parte do tempo em silêncio, falava pouca coisa, mas que respondendo a uma pergunta do analista, tá? Esse ponto é importante, ele começou a falar sobre interesses que ele tinha, coisas que davam prazer para ele. Daí ele tá falando aqui, enfim, né? Isso é nos Estados Unidos, em outra época, não sei se eu escutasse isso de um paciente eu ia achar bem curioso, mas é que ele gostava de
caçar, atirar em pombos, né? E ele falou com muito prazer disso, da organização desse esporte e tal. E aí ele coloca que é muito tentador para o analista, ainda mais para um paciente que, né, fala muito pouco, começar a interpretar coisas sobre isso. E ele dá um exemplo aqui, né, porque ele conhece a história do paciente, a gente não. Então ele dá exemplos, né, que poderia dizer sobre matar bebês que ainda não nasceram, porque o paciente era filho único, e que poderia falar das fantasias destrutivas, inconscientes em relação à mãe, e que a mãe do paciente teve depressão e que ela se suicidou. Então, todas essas coisas poderiam ser interpretadas. Ele alerta que interpretar isso aí não seria adequado porque esse material surgiu de uma pergunta do analista. Tu entende? Então, assim, não foi uma coisa exatamente espontânea que veio do paciente. Eu acho esse exemplo muito bom. O que eu fiquei pensando, que ele não fala aqui, é no sentido assim, qual é o ganho de interpretar isso? E aí eu estou pensando naquela diferenciação epistemológica e ontológica. Interpretar do jeito que ele falou aqui, e essas coisas que ele falou, elas não são sem sentido de forma alguma. Mas assim, o que eu fico pensando é o seguinte, qual é o ganho que tem de interpretar isso? Porque eu acho que seria muito mais vantajoso, ainda mais nessa situação, um paciente que é uma parte do tempo silencioso e daqui a pouco está falando de um prazer que ele tem, por mais que eu questione esse prazer, não importa. Por que não vivenciar esse prazer? Que seria aceitar essa fala e embarcar nessa fala, embarcar nesse prazer que ele tem, que é nesse tal de esporte que ele pratica. Eu acho isso muito mais vantajoso do que interpretar, de tentar achar qual o significado, o sentido. Tu entende? Na minha concepção, esses exemplos que o Winnicott dá aqui enfim, possibilidades que poderiam ser interpretadas disso que esse paciente falou, meio que estraga uma vivência boa dele. E eu interpretar essas coisas tipo, não, mas a gente tem que descobrir o sentido oculto, o porquê disso. Então, mas por que tem que descobrir o porquê? Eu vou falar mais disso, tá? Pro final. Só tô falando agora assim, eu acho mais vantajoso, eu acho mais analítico, na verdade, aceitar o que ele fala e vivenciar essa situação com ele. Ainda mais nesse sentido que ela era tão rara de acontecer. E uma outra situação que ele coloca aqui nesse artigo é de um sonho que foi contado, enfim, e aí ele contextualiza o sonho, a situação da paciente e tal, mas o que eu quero destacar aqui é que ele coloca da não necessidade e que não era o momento, mas ele fala que não era necessário fazer nada com o sonho, interpretar o sonho, porque o trabalho do sonho é uma expressão ruim de usar, mas enfim, é que ele fala isso aqui, já estava feito pelo fato de se ter sonhado, se ter lembrado do sonho e estar contando o sonho. Isso aqui é particularmente interessante porque o Freud, na interpretação de sonhos, ele diz que a elaboração secundária, que é o processo todo do sonho, que é um processo defensivo que leva a que a gente possa lembrar, contar do sonho, daí com todas aquelas questões de disfarces e as loucuradas todas dos sonhos, que a gente tenta organizar um sonho numa história compreensível e que a maioria das vezes não dá para ficar compreensível, porque tem um monte de coisa maluca acontecendo. O próprio Freud, na interpretação de sonhos, ele diz que a elaboração secundária já é um trabalho interpretativo. Só que é interessante porque é um trabalho interpretativo, tudo bem, a pessoa lembra do sonho para contar para o analista e tal, mas esse primeiro momento, ou esse trabalho interpretativo, ele é só feito pela pessoa, sem a participação do analista. Quando eu li esse trecho aqui nesse artigo do Winnicott, eu lembrei muito dessa parte aí do Freud. E eu gostei muito dessa ideia do Winnicott
de que não teria necessidade de interpretar. Eu achei interessante dessa ideia que, assim, lembrar e contar o sonho já é um trabalho feito, já é um trabalho interpretativo, porque isso tá levando em conta uma confiança que se tem no analista. Eu tô falando isso porque eu tô relacionando isso com essa questão da vivência do sonho. E aí eu me remeto àquela primeira citação lá que eu li do Winnicott, de que uma interpretação, nesse sentido clássico, talvez ela fosse estragar esse momento. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, pô, mas eu tô aqui contigo contando uma coisa tão legal que nem o cara lá que matava os pombos. E aí tu vem interpretar, quer dizer, tu tá estragando, a gente tá se conectando, a gente tá se comunicando e aí tu vem com a interpretação. Isso aqui tá, que a gente tá fazendo aqui nessa conversa, a gente tá levando a coisa para uma dimensão bem diferente de interpretação, bem diferente da concepção do conceito de interpretação forjado pelo Freud. E aí pro fim do artigo, o artigo é bem curtinho, tá? Vale a pena tu ler. O Winnicott, ele reforça a questão do trabalho em conjunto, que é uma coisa muito importante, é um trabalho feito a dois, é aquela expressão que eu gosto de usar, psicanálise é coisa de dois, e aí se pensar assim, não funciona essa ideia do analista dar o significado do sonho ou de qualquer outra coisa. E ele também reforça essa questão que eu acho que é central nesse artigo, de devolver para o paciente aquilo que foi dito. Devolver naquele sentido que a gente falou, de mostrar que o que foi falado foi escutado e que se tem interesse e que se pode estar errado. Ou seja, é uma troca mesmo. É uma coisa da dupla, sabe? É aquela coisa, melhor refletir o material do que fazer as tais interpretações espertas, como ele fala. Então aí a gente tem uma diferença bem grande, eu acho, que é essa de não achar um sentido, mas de compartilhar uma vivência. Eu falei antes, né, dos exemplos que eu não gosto de dar e tal, mas exemplos meus como paciente, aí tá liberado. E quando eu tava pensando nesse assunto todo, eu lembrei de uma situação muito curiosa e muito boa, bonita, afetivamente para mim, que eu tive com um dos meus analistas numa época em que, enfim, por todo um contexto que eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente fazia sessões pelo telefone. E era uma coisa muitas vezes complicada, porque as sessões pelo telefone eram sempre feitas por ligações pelo WhatsApp. Aí tem toda uma história no meio disso que dá para pular, mas tu sabe, né? Ligação telefônica pelo WhatsApp, ela não é das melhores, não é da melhor qualidade. Então, aconteceu várias vezes da ligação cair. Então, eu tava falando, abrindo minha vida toda, e lá pelas tantas eu achava que aquele silêncio estava meio estranho, daí eu chamava por ele e a ligação tinha caído. Eu ligava para ele, aí, pô, não ouvi, tá. Então, isso daí fez com que muitas vezes, enquanto eu tava falando e ele tava em silêncio, lá pelas tantas eu chamava ele, perguntava, ô, tu tá aí? Isso daí é uma coisa muito interessante, é que ele me falou uma vez uma coisa muito bonita, muito querida, ele era uma pessoa muito querida. Eu tô falando era porque ele faleceu há não muito tempo e tal. Foi uma grande perda. Mas teve um momento que eu perguntei pra ele, nesse contexto todo que eu falei, eu tava ali falando minhas coisas e tal, daí pelas tantas eu parei e perguntei assim, oi, tu tá me ouvindo? Tá aí? E a resposta dele foi muito boa, que ele disse pra mim assim, tô te ouvindo e tô achando muito interessante tudo que tu tá dizendo. E eu comecei a rir, sabe? Mas comecei a rir num sentido bom. O que eu quero dizer é que esse foi um momento em que eu me senti acolhido, reconhecido, com, sei lá, como é que eu poderia dizer, mais disposição até para continuar falando sobre mim, as coisas que eu estava falando. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque facilmente, numa situação dessas, eu sei que é uma situação diferente, é pelo telefone, mas mesmo assim, isso pode ser interpretado.
sabe? Num sentido paranoide, num sentido de ansiedade de separação. É pelo telefone, mas às vezes mesmo no atendimento presencial. Nossa, eu já atendi gente, a pessoa tá deitada no divã e ela tem que ficar olhando para trás para ti o tempo todo para ver se tu tá ali, entende? Então a questão não é o telefone. Com isso que eu falei, tu poderia dizer assim, ah não, mas tinha o histórico da ligação cair e tal. Sim, tinha, mas sentimentos paranoides, de ansiedade de separação, de coisas do tipo, eles todos têm um apoio na realidade também. Então nada disso impede a interpretação. O que eu achei muito interessante, isso não foi na hora, tá? Na hora eu só gostei. Foi agora, muito tempo depois, que eu, pensando nessa situação, comecei a ter outras ideias ou entender de maneira diferente ela. Mas ele poderia ter interpretado. E ao invés de interpretar, ele falou isso que ele falou. Que ele estava me ouvindo, que ele estava muito interessado. E eu acho que esse é um exemplo que a gente pode usar de que, ao invés de tentar encontrar o sentido ou o motivo escondido, a causa do porquê que eu estava parando de falar para perguntar se ele estava lá, ele preferiu dividir comigo a vivência que eu estava tendo. Então aí, com isso, a gente vai para várias questões que são importantes para o tratamento em geral, mas para a interpretação também, que é essa proximidade muito grande e necessária que paciente analista tem que ter. O Freud, ele dizia que ele não gostava de fazer essas interpretações à distância, ainda que ele fizesse pra caralho isso aí, muitas vezes. Interpretação à distância que eu tô falando é que essa situação que eu estou pensando, que ele fala isso, que ele escreve, é numa carta, não lembro agora exatamente para quem, que é interpretação à distância no sentido, eu não lembro agora quem era o personagem, mas é interpretar um autor da literatura, um personagem da literatura, né? Um autor que já morreu, um personagem que existe só na literatura, e dele não gostar de fazer isso justamente por não ter essa proximidade. É claro, se tu não tem a proximidade, tu não tem como interpretar, porque tu não tem essa relação, não tem essa coisa de dois, essa coisa conjunta, o que leva também a gente dar um destaque que é pro encontro. Na minha opinião, o que marca uma análise, um processo analítico, é esse encontro que se dá entre o analista e o analisando. Enfim, que às vezes ele pode não se dar e aí a análise não acontece. Que são esses encontros, como são os encontros analíticos únicos e irrepetíveis. Por isso que a pesquisa psicanalítica é uma coisa muito complicada, porque a gente está tratando de situações que elas simplesmente não podem ser replicadas, elas não podem ser repetidas, nem no mesmo caso, nem com a mesma dupla, é tudo sempre único. Mas essa questão da pesquisa, que é uma questão importantíssima, é outra conversa que em algum momento eu acho que eu vou ter ainda. E isso também leva à ideia do analista como objeto transicional, que é uma conversa que a gente já teve aqui, que segue esse paralelo clínico com a teoria do Winnicott, o que faz com que a interpretação nessa abordagem ontológica, mas eu estou especificando aqui no Winnicott, ela esteja situada no espaço potencial, o que faz com que a gente pense na criatividade da maneira que o Winnicott entende a criatividade, como aquilo que dá um colorido na vida, aquilo que faz a vida valer a pena a ser vivida, e tudo isso que tem que acontecer nesse trabalho em conjunto, que remete também àquelas concepções do Winnicott do jogo do rabisco. O jogo do rabisco, eu acho que ele é um grande modelo para a clínica, não só para a clínica com criança, para a clínica com adulto, que é um jogo que ele vai sendo feito em conjunto, sem nada pré-estabelecido, sem essa noção que a gente está falando aqui da interpretação de alguém que sabe e tal, que vai dar o sentido. Não, o sentido ele vai ser criado, é uma redundância isso que eu vou falar, né? Mas ser criado criativamente entre a dupla, é uma produção conjunta. O Franco Borgogno, que é um psicanalista italiano,
num artigo dele ele fala uma coisa muito interessante. Aí ele está se referindo a Ferenczi, mas Ferenczi faz parte, né? Eu acho que ele é o Ogden fala um pouco isso, mas eu acho que ele é o fundador, entre aspas, né, dessa abordagem ontológica, que não é nada, não é uma coisa oficial, mas ele fala do Ferenczi e ele diz de uma percepção que o Ferenczi tinha de que o que o paciente precisa não é uma interpretação, mas é um reconhecimento de existência, da sua existência. E isso tem tudo a ver com o que a gente está debatendo com uma base de Winnicott e tem tudo a ver com o que Thomas Ogden coloca dessa abordagem ontológica. Por isso que no artigo do Winnicott, desses exemplos que eu li, daquilo que eu comentei, eu acho que tudo vai em direção a isso, né? Aqueles exemplos que eu dizia assim, o Winnicott também falava, né? Mas que eu comentei de que a interpretação não tinha valor interpretar, vamos ir na vivência da pessoa e tal. Esse ir na vivência, vivenciar, significa reconhecer a existência da pessoa, né? Pega o caso de novo do cara aquele que gostava de atirar nos pombos. Ele estava falando de uma atividade importante para ele, prazerosa para ele, de uma importância para a vida dele. Eu acho que interpretar, principalmente da maneira que o Winnicott colocou ali como opções, eu acho que é, de certa forma, negar a existência daquilo. Eu acho que fica uma coisa até agressiva, como se dissesse assim, você tá falando não tem muita importância. Não, a importância que tem é que isso aí é por causa lá do tamanho do teu pai, do caralho que o parta. O não interpretar e o embarcar nessa vivência é reconhecer a existência. Eu acho que isso é uma coisa muito mais importante. Eu sei que existem casos e casos, tá? Eu vou falar disso agora no fim. Mas, de uma forma geral, já há algum tempo, a minha concepção é de que isso é mais importante. E uma outra mudança que essa visão traz em relação à visão mais clássica, é que esse processo interpretativo, se a gente puder chamar assim, ele traz uma coisa de não submissão. Isso é uma coisa importantíssima na teoria do Winnicott, porque a submissão, ela é responsável por muitos problemas muito sérios. Problemas sérios eu estou falando de psicopatologia, ok? Mas também não exatamente de quadros psicopatológicos, mas de questões de não sentir a vida como real. Questões aí mais de falso self, mais por esse caminho. Se a gente pensar na interpretação clássica e principalmente se a gente pensar naqueles exageros que eu falei lá no início, tem uma ideia de submissão. Por quê? Porque tem uma ideia de alguém que é dotado do saber. Se eu tô dando para ti o significado do teu sonho, seja lá do que for, é porque eu tô dotado de saber. Tem um jogo de poder, como eu falei antes, de tu se submeter a mim. Então, essa linha que a gente está seguindo aqui, nessa segunda parte, ela tem muito de não submissão, o que é uma coisa essencial, se a gente pensar nesse modelo de pensamento. Então, para concluir, eu queria fazer algumas observações. A primeira é em relação ao conceito de interpretação. Se tu fizer uma pesquisa, e estou dizendo isso porque eu já fiz, por exemplo, no Google, na inteligência artificial, o que é interpretação para Winnicott? Vão ter respostas no sentido assim de uma diferenciação, que para o Winnicott a interpretação ela é em relação ao setting e tal, papapá, papapá. Nada disso está errado. A gente chegou a falar hoje aqui como o setting é central num tratamento nesse tipo de abordagem. O meu questionamento é se isso pode ser chamado de interpretação. Eu tenho uma coisa bem antiga, um problema com algumas terminologias assim. Eu acho que porque lá no início eu estudava muito filosofia e eu era daqueles que achava que a psicanálise era um tipo de filosofia ou tinha que ter uma base filosófica, que é coisa que eu não acho mais hoje, mas enfim, como eu estudava muito filosofia, eu tinha muito cuidado com essa questão conceitual, com rigor conceitual, e eu concordava com essa aplicação na psicanálise.
De qualquer forma, eu ficava muito incomodado quando se usava o mesmo nome, o mesmo conceito para coisas que eram bem diferentes. Eu me lembro quando eu comecei a estudar Melanie Klein e eu ficava muito incomodado, assim, da Melanie Klein usar os conceitos freudianos, tipo superego. E eu pensava assim, pois é, mas o que ela está fazendo é uma coisa diferente. E a Melanie Klein ficou metade da obra dela falando, o que eu faço é igual ao que o Freud faz. Porra, não era, né? Aí lá pelas tantas tem um texto que pra mim é muito marcante dela, que eu não vou lembrar agora o nome, mas que daí ela fala, não, olha, o que eu tô fazendo é diferente do que o Freud fazia, eu tô na minha e tal. Ela era uma autora independente. Então eu ficava muito incomodado com isso, porque eu ficava pensando, por que ela não dá um outro nome? Eu não gostava muito dessa ideia de tu pegar um conceito que está estabelecido, como superego, estabelecido pelo Freud, aí tu muda ele, tu faz uma coisa totalmente diferente, mas é superego. Então a gente tem dois daí, tem o superego do Freud e o superego da Melanie Klein. Nunca gostei dessa ideia e, para ser bem sincero, eu continuo não gostando muito. Então, em relação à interpretação, eu vou meio pelo mesmo caminho. Eu acho que o que a gente falou na primeira parte ali do Freud, da interpretação, claro, teria muito mais coisa para falar, mas aquele básico, eu acho que isso define o conceito de interpretação. Então, eu não concordo muito com essa ideia que eu acabei de falar do Winnicott, a interpretação para o Winnicott até a questão do setting e tal. Não. A gente tem o conceito de interpretação que o Freud já estabeleceu. Ele é usado ou não. Então, se é outra coisa que tu tá fazendo, então a gente tem que dar outro nome. Eu não acho que isso seria interpretação. Eu acho que interpretação mantém essa ideia original do Freud, encontrar os conteúdos inconscientes, né? Aquilo que eu falei lá no início, do sonho e do conteúdo manifesto para o conteúdo latente. Mas eu, sei lá, não concordo ou quero expandir. Ótimo, eu sou totalmente favorável, é o que eu sempre busquei. Só que também tem que ter outro nome, porque a interpretação já está posto o que é. Particularmente, o que eu penso, como eu já falei antes, já falei várias outras vezes aqui, o meu tema de pesquisa é o acaso. Então eu não acredito que todas as coisas tenham uma causa. Logo, pensando na interpretação, nisso que eu acho que é o conceito de interpretação, ela não cabe em muitas situações. E assim, só para esclarecer, não é que eu ache que a gente viva num mundo sem causas. Não, é claro que muitas coisas têm uma causa, mas nem tudo tem uma causa. Essa é a minha questão. Então, eu acho que, como eu falei antes, que a gente trabalha caso a caso e mesmo dentro dos casos são sempre encontros únicos, tem situações em que, sim, tem a causa e é importante, ou talvez seja importante encontrar a causa. A gente pode pensar, por exemplo, em situações clássicas assim de trauma. Clássicas que eu tô falando são os traumas esquecidos e tal. Bom, mas daí, né, então talvez a gente possa pensar que é importante encontrar lá, descobrir qual foi o trauma. E aí a interpretação vira um baita do instrumento. Eu só acho que em outros casos não funciona assim. E aí tu fica dando com a cabeça na parede e fica chutando pra tudo que é lado, que é por causa disso, que é por causa daquilo, que é por causa da tua mãe, do teu pai, do teu avô, do sei lá de quem, e não se chega a lugar nenhum. Eu acho que aí entra aquela questão que eu já falei alguma outra vez aqui, que eu escutei muito a vida inteira em supervisões, principalmente na faculdade, quando a gente está começando a atender assim, que é aquela dúvida, né, que ela pode parecer uma dúvida meio boba e ela não é nada boba, que é assim, tu faz uma interpretação, tu descobre uma grande coisa dessas, tá? E aí eu tô falando grande coisas meio que fazendo piada disso. Eu sou assim porque o meu pai, sei lá o quê, me tratou desse jeito, me abandonou. Nossa, que sensacional! E aí, o que se faz com isso? Isso vai te livrar do sofrimento? E só esse conhecimento? Isso vai bastar? Eu acho que tem situações que sim, porque eu acredito que tem situações que elas têm causa. Agora, eu tenho certeza que tem situações que não. Então, a gente vai ter muito conhecimento. Obviamente, eu não sou contra o conhecimento, então, que bom que tem o conhecimento. Agora, isso aí não é o tratamento? Porque isso não vai fazer tu melhorar. Tá, mas e aí agora... agora tu, né... Mano, você não pode falar isso pro paciente, né? Não, agora tu tem que lidar com isso. Não, mas aí depois dessa descoberta, a análise continua, a gente vai ver as coisas, a vivência e tal, não sei o quê. Ok, eu entendo, eu sei disso, é claro que eu sei. O que eu tô querendo dizer é que muitas vezes, em
muitos casos, em muitas situações, mesmo depois dessa tão valiosa descoberta, a análise continua e tal, e nada acontece. E a pessoa não melhora. Aí que eu sempre me remeto a Ferenczi, que ele era muito preocupado com isso. Ó, tem pessoas que não estão melhorando, então a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Talvez a nossa técnica, enfim, esteja faltando alguma coisa, a gente precise de mais coisa. Tu entende? Eu não estou negando nada, absolutamente nada do que a gente sabe, do que a gente tem, do que a gente estuda, do que a gente usa de interpretação. Eu só estou falando que, na minha concepção, a interpretação ela não é central, ela não é o principal. Isso que eu falei na segunda parte dessa nossa conversa, dessa questão toda winnicottiana, da vivência, da aceitação, da existência, isso para mim é o principal. A interpretação para mim ela é totalmente secundária. Então por isso que nessa concepção que eu estou abordando aqui, não é uma coisa geral, eu acho que a interpretação ela perde muito valor se a gente for comparar lá no início com Freud, lá na interpretação de sonhos, quando ela era completamente central. Por quê? Por causa dessas modificações todas que eu tô falando. E tu pode tirar essa minha parte do acaso. Eu só fui falar disso agora no fim. Pega o que a gente falou ali desde o Winnicott, ela já tem uma importância muito menor. A partir do momento, recuperando o que eu li ali de Winnicott, a partir do momento que ele fala de uma interpretação para mostrar o que tu não sabe, ou só para dizer que tu tá ali, o conceito de interpretação ele meio que já foi por água abaixo, no sentido de estar em primeira escala assim de valor. Então, essas ideias que a gente viu do Winnicott de interpretar para mostrar o limite do nosso conhecimento e tal, todas essas coisas que a gente falou, talvez isso, em relação ao conceito de interpretação que eu estou falando, a gente poderia chamar de uma interpretação ontológica. Fico pensando bem que o Ogden podia escrever um texto sobre a questão da interpretação, nessa diferenciação que ele faz dessas abordagens epistemológicas e ontológicas. Mas eu penso que tem essas outras coisas que eu falei agora há pouco, que eu acho que não cabe a gente falar de interpretação. Esse modelo de uma intervenção que visa não descobrir o sentido oculto, mas entrar em conexão, colocar de forma clara que a pessoa está sendo escutada e que eu como analista estou interessado e que eu posso estar errado e que eu quero ver se eu estou errado e por isso que eu estou fazendo a minha intervenção. Isso eu acho que pode ser chamado de uma interpretação ontológica. Mas enfim, era isso que eu queria discutir hoje. Como sempre, tem muito mais a se falar e eventualmente talvez falemos mais sobre isso. Eu espero que tu tenha gostado no sentido de poder ter aproveitado, como eu sempre digo, para expandir o pensamento. Que esse é o objetivo principal aqui. Obrigado pela tua presença e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Tchau!